É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer. Eu quero te mostrar aqui a passagem a respeito do garoto que alimentou a multidão, né? Ali com os pães e os peixes que ele carregava. Diz assim: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar, da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Tendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Então, vamos entender essa passagem aqui. É interessante esse trecho, né, que ele fala aqui em João 6, mas também lá em Marcos 6 ele fala também, né? Aqui eu peguei essa passagem porque eu queria falar do rapaz que tinha lá os peixes, né, e os pães, né? Os 5 pães, perdão, né, para dar o número certinho, e os 2 peixes. Então, o que aconteceu aqui nessa passagem? Olha só que interessante esse trecho aqui. Lá em Marcos 6, você vê que a palavra explica que o pessoal estava andando com Jesus, né? E aí eles iam despedi-lo, né? O Senhor, na verdade, ia despedir ali a multidão. E o pessoal ia despedir a multidão, só que o Senhor falou para alimentá-los antes de despedir, porque eles estavam andando com Jesus já há muito tempo. Só que o Senhor, antes de despedir a multidão, ele falou para que ela fosse então alimentada, né? E o interessante aqui, que a palavra mostra, foi que o Senhor não deixou eles voltarem, né, para casa sem a comida, porque eles podiam no caminho ali perecer. Então olha o cuidado que o Senhor tem conosco, né? Eles foram a Jesus, estavam andando com ele, tá? Aqui não relata, aqui está mais abreviado, mas em Marcos 6 você pode dar uma lidinha depois. E do versículo 30, se não me engano, em diante. E aí, olha o cuidado dele com a gente, né? Para não deixar voltar sem o milagre. Então é sempre assim, quando a gente vem
a ele, a gente vem a um culto e tal, ele sempre tem esse cuidado, tá? Da gente voltar sem aquela dor, sem aquela perturbação. Por isso que a gente tem que tomar posse e repreender o mal e abençoar o nosso corpo. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui o seguinte. A palavra diz que esse rapaz, né, que estava ali entre eles, ele tinha esses 5 pães e esses 2 peixinhos. Então, o interessante é que é o seguinte, a palavra diz que eram 5 pães, né, e 2 peixinhos. Não era grande, não. Não eram 2 peixes, né? Eram 2, a palavra diz aqui no versículo 9, né? Que eram 2 peixinhos, quer dizer, pequenininho, a gente não sabe o tamanho, né? Mas tem o grande, tem o normal, né? E tem o pequenininho. Aí o que acontece? A Bíblia mostra que foi através desse rapaz, né? Que Deus ele operou ali algo extraordinário, né? Então assim, ele podia de repente fazer do céu cair o alimento? Podia, né? Ele podia de repente de uma outra forma dar para aquelas pessoas suprir a fome delas, ele podia de repente passar ali por eles, falar, ó, manda sentar que eu vou passar por eles, eu vou tirar a fome deles. Ele podia, né? Mas ele usou o que o menino tinha. Entendeu? Aí eu fico pensando naquele garoto de repente de manhã, saindo, né? E como ele levou um lanche, é porque ele demoraria de repente para voltar. Então eu fico pensando ele preparando ali o lanche para ele, ou então a mãe do rapaz preparando o lanche, e era um lanche para ele, né? Não era para alimentar ali uma multidão, né? E aí de repente o que acontece? Só esse rapaz ele tinha, ninguém mais tinha ali comida, né? E aqui tem muita coisa bacana para a gente meditar, mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui primeiramente é a ordem que o Senhor ele faz para poder alimentar o pessoal. Ele pede para sentar, para eles ficarem organizados, né? E aí depois que ele pede para o pessoal sentar, ele pega aqueles pães e peixinhos, né, os 2 peixinhos, os 5 pães, e aqui no versículo 11, a palavra diz que ele toma e ele dá graças a Deus. Então ele pega aquele pouco alimento e ele fala assim, meu Deus, muito obrigado, estou abençoando aqui o que o Senhor me deu, muito obrigado por esse alimento, né? Então, olha só a forma que Deus ele opera. Ele coloca todo mundo sentado para ficar organizado, abençoa o alimento, distribui, começa a cortar, todo mundo come. Quando acaba de comer, ele faz o quê? No versículo 12, a palavra diz, vamos pegar aqui o versículo 11 para a gente entender como eles comeram bem. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Então, enquanto o pessoal queria comer, eles comeram, não acabou. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Então, olha só o carinho, né, de Jesus com aquilo que Deus abençoou, né? Colocou sentado, abençoou o alimento, deu graças. Obrigado, Senhor, por esses 5 pães e 2 peixinhos. Começou a cortar. E o pessoal comeu, né? Tudo que eles queriam ali. Quando sobrou, ele pediu para recolher para não estragar.
E aí a palavra diz, aqui no versículo 13, que 12 cestos foram cheios com os pedaços. Então, o que eu quero que você entenda aqui, tudo começou, tá? Essa grande manifestação, esse grande milagre aconteceu por causa do rapaz. Você entendeu? Às vezes, a gente se sente assim tão despreparado, tão pequeno, né? Achando que nós temos tão pouco com a gente. Poxa, pastor, eu não me considero aquele cristão assim forte, né? Aquela pessoa de repente preparada. Preparado, na verdade, ninguém está. Entendeu? A gente pode procurar se preparar, mas, né, ninguém é perfeito. A gente está procurando a perfeição. Mas o que eu quero que você entenda, tá? É que se não fosse aquele lanchinho que o rapaz levou, que era só para ele, né? Ele não saiu para alimentar uma multidão. Ele saiu para, né, fazer algum passeio lá e levou a comida. Se não tivesse aquele lanchinho, a multidão não teria sido alimentada. Então, Deus ele vai usar, tá, o que nós temos para poder abençoar. Entendeu? Claro, a gente tem que procurar ter ordem. Você vê que para ele poder servir aquele lanchinho, tá, que era do garoto e ele multiplicou, ele teve uma ordem para poder servir. Você lembra que no domingo, tá, que foi um domingo especial, né, a gente teve aqui, né, as apresentações e tal. Você lembra que no domingo nós falamos sobre multiplicar? Lembra? A gente não pode ser sempre do mesmo jeito. Entendeu? Então nós temos que aprender a crescer em Deus. Mas Deus ele vai te usar, tá? Conforme aquilo que você tem buscado dele. Entendeu? Não se sinta pequeno, menor do que o problema, incapaz. Não, porque a capacidade, ela é de Deus. Entendeu? O que nós precisamos, entenda bem, é ter sempre aquele alimento com a gente. Tá? Sempre aquela palavra conosco. A gente precisa estar sempre ali em comunhão, entenda, com Deus. Tá? Você tem que ter sempre no seu coração uma palavra. E às vezes aquela pequena palavra é ela que vai realizar um grande milagre. Entendeu? Pode parecer às vezes uma palavra simples, uma pequena revelação, mas você não tem ideia o que ela vai realizar de feito na sua vida. Entendeu? É isso que eu quero que você compreenda. Por mais, por menor que seja, né? Por menor que fosse aquele lanchinho do garoto, ele tinha. Entendeu? Compreendeu? Por menor que fosse o lanchinho, ninguém mais tinha, só o menino tinha. Aí, a direção de como fazer, a multiplicação, não foi do menino. Foi de Jesus. Entendeu? Então, a nossa parte é estar sempre com a palavra no nosso coração. Tá? Sempre em contato com Deus. Porque o diabo ele vai tentar separar você de Deus. Ele vai tentar atrapalhar, ele vai tentar, entenda bem, impedir, né, a gente de estar na presença de Deus. Ele vai, de repente, mostrar que um filho bebe, né, que o marido não dá carinho, que uma esposa não quer saber, né, que a pessoa não quer mudar de vida. Então, tudo isso, tá? Se a gente ficar ligado nisso aí,
a gente vai parar de ter na nossa vida o alimento. Entendeu? Você não precisa ser um missionário, você não precisa ser um pastor, tá? Não precisa. Cada um será usado, tá? Por Deus, tá? Dirigido ali pelo Senhor. Mas tanto o missionário, quanto o pastor, quanto o obreiro, quanto o membro, todos nós temos que ter uma palavra no coração. Entendeu? Você tem que ter uma palavra no seu coração. Você tem que estar em contato com Deus. Poxa, pastor, eu estava meditando, né? E Deus falou meu coração aqui no trechinho tal, tem falado ao meu coração. Aquela palavra que falou ao seu coração ali é o alimento para você poder se manter. Poxa, pastor, aí eu estava com uma palavra no coração, aí o senhor fez uma pregação, Deus me deu uma outra mensagem. E assim a gente vai. Sempre com a palavra. Sempre em contato com Deus. Não pode. A gente não pode ficar, entenda bem, sem esse contato com Deus. Eu estava conversando com a minha esposa no início agora da semana, né? E Deus colocou um propósito no meu coração em prol aí do show da fé. Sabe? Todo dia eu vou parar para assistir. Até no dia que tem reunião aqui na igreja, na quarta, né? Na sexta, na segunda, assim, né? Dias que a gente está aqui pregando, eu vou pegar na internet, eu vou assistir pelo YouTube. Mensagem lá que o missionário prega ali é 20 minutinhos ali, 15, é um trechinho numa parte, depois dá a volta da vitória, depois tem outro. Então eu coloquei no meu coração, eu vou ouvir todos os dias. Que às vezes quando de repente pega um dia que tem reunião aqui, a gente acaba não assistindo na TV, mas aí tem na internet. Entendeu? Deus não está querendo muito de você. É um pouquinho por dia, um pouquinho por dia, um pouquinho por dia, um pouquinho por dia. Daqui a pouco você vai perceber que esse pouquinho te colocou lá em cima. Está alimentando grandes multidões, está realizando grandes milagres. Entendeu? Esse pouquinho por dia, pouquinho por dia, pouquinho por dia, pouquinho por dia, você vai se sentir forte. Com esse pouquinho por dia, vai se sentir confiante. Com esse pouquinho por dia. O que o rapaz tinha era um pouquinho. 5 pães, 2 peixinhos. Mas ele tinha. Ninguém mais tinha. Depois o Senhor operou. Tá? O Senhor operou. Se você tiver um pouquinho, pode ficar tranquilo, porque o Pai vai operar. A palavra não mente. A Bíblia não mente, meus irmãos. Tá? A forma de realizar. Pessoal, senta todo mundo, por favor. Papapá, sentou todo mundo. Agora vamos começar a repartir. Repartiu, tal. Todo mundo comeu? Comeu. Alguém mais quer alguma coisa? Alguém está com fome ainda? Quer mais alguma coisa? Não, não, obrigado, obrigado, estou cheio, obrigado. Então faz o seguinte, começa a recolher o que sobrou. Recolhe, 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 12 cestos. Olha como ainda tinha comida. De 5 pães e 2 peixinhos pequenininhos. Olha como tinha comida. Que coisa bonita. Que coisa bonita. Entendeu? Com Deus a gente não perde nada, pessoal. A gente só ganha. Ele falou aqui no final. No 12, né? Parte B. Recolher os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Irmãos, olha para mim aqui um pouquinho. Um pouquinho por dia, um pouquinho por dia, um pouquinho por dia, um pouquinho por dia. Um pouquinho por dia. Tá? Ó. Uma atitude pequenininha, diferente. Entendeu? Atitude pequenininha, pessoal. Diferente. Já vai abençoar a sua vida. Eu lembro de uma senhora lá de Interlagos, ela tinha um problema de pressão e tal, e ela tomava 8 tipos de comprimido. Aí ela sentiu de assistir, 6 da manhã, a programação que tinha que era feito o culto das 6 da manhã. Não sei se você se lembra. Ela sentiu de assistir, e foi assistindo, orando, assistindo, orando.
Aí de 8 caiu para 4, 4 para 2, 2 para 1, 1 para meio, meio para nada. Tirou a medicação, o doutor tirou, né. Entendeu? A gente fica preocupado, né, é igual uma mensagem que eu ouvi uma vez do pastor Josias, né, a gente fica preocupado, porque a gente acha que para derrubar o Golias tem que ser um míssil, né, tem que ser uma bomba atômica, fala o tamanho do cara, né. Não, uma pedra, uma pedra. Só que o que acontece, esse pouquinho, né, que a gente não coloca ali diariamente, né, se torna pouco para a gente, porque a pessoa às vezes busca um dia, no outro não, no outro não, no outro não, no outro sim, no outro não, no outro não, no outro não, no outro não, no outro sim, entendeu? Não, é um pouquinho por dia, uma leitura, uma oração, Deus eu te amo, e vai, e abre o coração, entendeu? Uma oração ali que você faz, abençoando a comida, né? Coisa pequena. Sua família vai começar a ver essas pequenas atitudes, entendeu? Coisinha pequena, tá? Vai realizar grandes feitos. Por isso que eu falo para você, a forma, tá, correta de alguém se converter na nossa casa é o bom testemunho. Nós não queremos que eles sejam de Deus? Então nós temos que ser. Eu não posso querer que alguém seja aquilo que eu não sou. Pode parar para analisar. Normalmente, se o pai rouba, o filho começa cedo roubando. Não é? Normalmente, se a família investe, trabalha com dinheiro, com investimento, o filho, a filha, já aprende cedo. Entendeu? A mesma coisa em relação à fé. Se o Fábio for de Deus, a casa do Fábio vai também ser. Por quê? Porque eles vão seguir. Se a esposa for de Deus, a Bíblia diz, a mulher santa, o que ela faz com o lar dela? Santificar o lar. Entendeu? Tá? Então, é isso que eu quero que você entenda. Olha o carinho do Senhor. Não deixou ninguém voltar sem o alimento. Deus não vai deixar. Sempre que você vier aqui para o culto, tá? Ou quando você entrar em oração na sua casa, tá? Quando você for ali ler a Bíblia, você fala, Deus, fala comigo, tal. Deus não vai deixar você sair sem resposta. Entendeu? Eu recebi uma foto, um texto e uma foto, até foi o pastor Jaime que mandou para os pastores. E aí algumas pessoas, né, alguns doutores da lei lá, um pessoal explicando, alguns médicos também explicando, e aí nessa foto mostrava mais ou menos ali como é que ficou, né, uma ideia do que foi narrado na Bíblia, do corpo de Jesus, as costas de Jesus. Aí a foto é impressionante. Dava para ver aqui os ossos das costas, a carne já toda aberta. Pelo relato que foi feito, você vê que a hora que o soldado espeta a lança, não sai sangue. Então eles deram toda uma explicação ali do que aconteceu. A coisa foi feia, pessoal. A coisa foi feia. Todo o pecado da humanidade foi colocado nele. Aí hoje a gente entra em oração e a gente acha que ele não vai responder, mas e por que ele passou por tudo aquilo? Para não responder, para não abençoar? Ou de repente, para abençoar as pessoas, mas a mim não? Por que ele passou por tudo aquilo?
Está entendendo? Foi à toa? Não. Tá, não foi. Tá? Foi para abençoar, foi para, em nome de Jesus Cristo, a gente poder ter uma vida aí especial. Tá bom? Então, é isso que eu quero que você guarde no seu coração. O seu milagre, ele começa dentro de você. Tá? Dentro de você começa o seu milagre. Para a gente poder encerrar aqui a mensagem. Dentro de você o seu milagre começa. Tá? O Senhor vai procurar na sua vida, no seu coração, a palavra. Se ele não encontrar, não tem como ele fazer a obra. É o que eu falei. Podia cair comida do céu? Podia. Ele podia passar e tirar a fome do pessoal. Senta todo mundo que eu vou passar andando, tá? E eu vou tirar a fome. A sombra do Pedro curava as pessoas. Por que ele não podia passar de repente assim, ó? E a sombra dele tirar a fome das pessoas? Podia. Só que não é assim que funciona, pessoal. O poder é de Deus. Só que a fé, ela é nossa, tá? E para ter fé, a palavra diz que nós temos que ouvir a palavra de Deus. Entendeu? É o único jeito, tá? Procura ter na sua vida a palavra, um pouquinho por dia o Senhor vai operar. Tá bom? É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer.